Deus. Meus amados, Pai do Senhor, amém? Dando início a mais um novo módulo, a glória de Deus, desta vez, hermenêutica, teologia prática 1. E avançando aqui, no curso, a glória de Deus, já estamos aqui no módulo 18. Benção, né? Seja aí, mais de 1 ano e meio, né? Porque tem uns que passam de um mês, outros é só um mês. E isso é louvável, tá? Vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus por perseverarem. Isso é bom. E hoje nós vamos dar início a este módulo de hermenêutica e nós iremos estudar sobre conceitos introdutórios, sobre a hermenêutica através dos séculos, sobre princípios de interpretação das Escrituras e, por fim, na conclusão. Tá? Serão tópicos maravilhosos, de nós sairemos riquíssimos com conhecimento e aprendizado deste material. Para dar início, nós vamos para os conceitos introdutórios, tá? Nos conceitos introdutórios, temos aqui a definição do termo. Hermenêutica, obviamente, vem do grego, né? E hermenêuticos, que quer dizer intérprete, tá? E ela é uma palavra, ou hermenêutica é a ciência que tem por objetivo, tá aqui, intérprete, o objetivo é descobrir o verdadeiro sentido de um texto. Tá? Ou seja, o seu significado, né? O que significa esse texto? E também a hermenêutica ela é a base para toda a crítica filosófica, filológica, né? E por que ela é a base para toda crítica? Porque ela vai na raiz da palavra, no sentido da palavra, no arranjo do texto, né? Não é só uma palavra isolada, é o contexto. Então ela é a base de toda crítica, porque é a partir dessa raiz é que você vai discutir o real sentido do texto, da palavra, no seu contexto. Tá? Ela também, dentro dessa base, ela possui várias ciências auxiliares utilizadas para a hermenêutica. As ciências auxiliares vêm da filologia, linguística, gramática normativa, não estranho, tá? É porque faz parte do compêndio de hermenêutica, é estudar realmente palavras, regras, sentidos, aplicações, entendeu? A sintase, né? Para quem fugia das aulas de português, se encontrou em hermenêutica. Tá? Mas é bom, é prazeroso, viu? Vamos estudar sobre gramática normativa. História, é bom, e comparada. A história comparada. Então, a palavra hermenêutica ela é originária de Hermes, quer dizer, o deus da mitologia grega, que era encarregado de transmitir conhecimento aos homens. Então, na mitologia grega, Hermes
era o que eles entendiam, né? Que era quem dava o saber. Era quem dava a fonte do saber. Era Hermes, era o deus, né? Deus da mitologia grega. E aqui nós vamos para o propósito. O propósito da hermenêutica é fundamentar no valor da comunicação humana, tá? Humana. Então, no seu propósito, ela traz, vou botar aqui, propósito. É muito apertadinho, né? Mas dá. Vá valorizar a comunicação humana. E nessa valorização da comunicação humana, ela tem alguns meios. Por exemplo, a transmissão do pensamento humano. Como é que você transmite o que pensou? É através do hablar, né? Do falar. E esse falar, ele tem o seu campo abstrato, apenas de falar, da voz, e tem o seu campo material, escrita, né? A escrita, ela é onde você vai estar externando o que pensa, o sentido. Só que isso vai ficar distrito do intérprete. Então o intérprete vai ver a escrita e vai entender. Ou, quando você só fala, o receptor vai entender. E aí a hermenêutica ela vai entrar nesse meio, para que possa chegar no receptor, no ouvinte, o real sentido do orador. Tanto nós utilizamos, como nós também temos que pensar a hermenêutica para poder conseguir passar a nossa mensagem. Perfeito. Nós vivemos hermenêutica diariamente. Quem fala aqui? Vocês falam? Quem pensa? Pensa? Não vou fazer a terceira pergunta no sentido de quem fala o que pensa. Não. Você fala e você pensa. Agora, quem lhe ouve, entende o que você fala? Aí você vai dizer, nem sempre, né? Entendeu? Por que nem sempre? Porque você está vivendo a hermenêutica, mas o outro pode não estar. E aí precisa de um intermediário aqui. Esse intermediário é chamado de hermenêutica. É ele que é responsável por levar o mesmo sentido para o outro entender. Isso. Não interpretar de outra maneira, exatamente. Exatamente. É por isso que a gente tem que ter cuidado nas palavras. Principalmente em relação à palavra de Deus. Principalmente, né? Principalmente a palavra de Deus. Rapaz. Porque é uma palavra que não é nossa. A gente está transmitindo aquilo que não é nosso, não é pensamento meu. É o que está escrito. Isso. Exato. De forma honesta, fiel, né? É tarefa fácil? Por isso que exige o quê? Oração, né? Relacionamento com o intérprete. Quem é o intérprete da Bíblia? Espírito Santo, né? Então, ele é que vai traduzir para a gente poder transmitir, certo? Então, está aqui um dos propósitos, valorizar a comunicação humana, tá? E a sua preocupação, quem está preocupado? A hermenêutica, fundamental é eliminar a margem de erros. Esse pincel aqui que eu estou na mão já.
eliminando a margem de erros. A hermenêutica tem como propósito também interpretar produções literárias da onde? Do passado. Entendeu? Coisa do passado, antiguíssima, que nós não estávamos lá, mas a gente está interessado em saber. Precisamos o quê? Buscar na hermenêutica como interpretar aquele texto daquela época, daquele tempo, com aquela cultura, daquela região, para ser fiel ao autor. O que ele quis passar. Entendeu? Deu para entender, não? Dá? Vocês estão assim paradinhos, aí eu penso que não estão entendendo. Mas está entendendo, né? Então vamos aqui. Indicar também é um dos propósitos da hermenêutica, o meio pelo qual possam ser removidas as diferenças ou a distância entre o autor e os seus leitores. Ou seja, ela precisa remover essa distância. É por isso que, quando a gente está lendo a Bíblia, é muito comum, quando a pessoa está com aquele hábito já de ler, e aí você mergulha no texto. Você parece que você está lá dentro, você está passeando. Aí é muito comum aqueles que estudam a Bíblia, quando vai conversar com outro, falar assim: rapaz, eu estava dando uma volta, né? Estava em Samaria, de repente eu cheguei em Jerusalém, aí dei uma volta lá pelo deserto, aí passei pelo Canaã. Aí quem estiver ouvindo fica assim: rapaz, esse cara ele anda, viu? Então ele viaja muito. Ah, não, é na palavra. Você vai uma volta ali, ó. Você vai mergulhando, você vai gerindo aquilo ali. E vai lendo e vai absorvendo aquilo como se você estivesse lá. Você se transporta para a época. Entendeu? Isso é muito bom. No Gólgota, né? Eita, chefe. É forte, viu? É uma pregação isso aí, viu? Tá ali, né? No caminho do Gólgota. Eita. Subindo o Monte Caveira. Aham. É tremendo, né? É uma pregação isso aí. A pessoa vai lendo e vai se vendo ali, né? Eu fico imaginando o Simão Cirineu, né? Passando, alguém disse que ele era totalmente alheio, né? Foi lá como um suposto curioso, né? Ia passando, vinha do campo, ia passando, os soldados puxaram, mandaram ele carregar. Acho que tem até louvores, né? Falando dele assim, tem. É uma mensagem, é tipo isso aí, né? Que falou. Se transportar para lá e se ver ali. Então nós temos uma ligação. O desafio aqui da hermenêutica é ligar o escritor ao leitor. Certo? Veja que tem uma distância grande aqui, né? Ó, do escritor ao leitor. Aqui no meio é o papel da hermenêutica. Certo? Aí, aqui, ó, fazer aqui para desenhar aqui alguma coisa, para melhorar a compreensão. Essa linha aqui, que está separando o escritor do autor, ela é... Esse aqui mesmo. Ela é
influenciada ou afetada por um fator chamado tempo, por outro fator chamado cultura, por outro fator chamado tradição, entendeu? Então, geografia, vários fatores. Então, eles podem afetar diretamente no que o escritor está querendo dizer e no que o leitor vai entender como que estava escrito. Entendeu? Esses fatores aqui, ó, eles pesam. Porque por conta do tempo, pode ser que o escritor disse, o tempo altere. E aí, quando chegar aqui no leitor, é totalmente diferente. Pode ser que a cultura altere, ela atinja diretamente. E aí, o que o escritor diz, a cultura alterou e o leitor entendeu errado. Entendeu? Pode ser que a tradição daqui impeça que o leitor entenda diferente do que o escritor quis dizer. Por que tradição? Porque o leitor vai ler a partir do que ele conhece. E isso é um perigo, é um risco altíssimo. Entendeu? Leia a partir do que você conhece. Não faça isso. A tradição, ela pesa aí. Ela que interfere nisso aí. Tá? Isso aqui... Primeira igreja, né? É porque é o que eles pregam, na verdade, né? Que ele diz que foi instituído ali com Pedro, né? Para eles. A falta do conhecimento. Ele é um pastor não conhecido. Só que eu acho que se perder. Sempre tem alguma coisa. Uma falsa interpretação da história, da cultura. Exatamente. Até o pastor César Calvão, que aí na contagem ali, né? Nós temos um módulo sobre isso aí. Vamos bater nesse ponto, chegar lá. Mas é muito importante para ver como afeta, né? Uma interpretaçãozinha. Então vamos aqui. Tem que ter. Tem que estar com relacionamento com o intérprete. Tem que estar. Não. Vídeo oração. Tem que ter oração. Tem que ter. E não é só oração sem o conhecimento. Entendeu? Na graça do conhecimento. Equilibrada. Exatamente isso. Nossos pais na fé que eu falo assim, contemporâneos, né? Os pastores do século passado, né? Eles direcionavam muitos esforços somente na oração. Era oração. É tanto que muitos eram iletrados, né? Não tiveram acesso à educação. Os que chegavam a estudar ia só a segunda série, terceira série, não era assim? Bem curtinho, bem pouquinho. Então era pouco, porque na época deles, saber escrever o nome já era... Era a pessoa, não é não? Assim, eu converso muito com pessoas assim, da antiga, e elas falavam que eu sabia fazer meu nome, conta assim como sendo algo grandioso. Eu sei assinar, Pronto, né? Rapaz, você tá na frente de muita gente. Era assim.
Não! Eu tenho assim uma linha do tempo, ela é degradante. Por quê? Degradante sim, num sentido, mas ela também ela eleva em outros pontos. Por exemplo, antigamente, eu vou botar aqui há 100 anos atrás, né? É um antigamente próximo, né? 100 anos atrás. Pronto, 1925. Vamos nos remeter até lá. Quem soubesse escrever o nome, pronto, já entrava no mercado de trabalho como destaque. Quem soubesse escrever e ler o nome, já um passinho a mais. Entendeu? Tinha gente que sabia escrever, mas não sabia ler. E tinha gente que só sabia que sabia ler, e sabia escrever e ler. É até estranho, né? Pra gente assim, como é que a pessoa sabe escrever e não sabe ler, né? Escreveu, mas não leu. Tinha até um ditado antigamente: escreveu, mas não leu. Aí não sei quem, né? Entendeu? Era ditado porque tinha pessoas assim. Enfim, vamos avançando aqui. Depois que vai aprender a ler. Entendeu? É tipo desenhar, sabe desenhar a letra, mas não sabe o que quer dizer aquilo. Enfim, aí, com o passar do tempo, só escrever o nome ou só escrever e ler o nome já não era mais o suficiente. Precisava de algo mais. Aí esse algo a mais, eles foram em busca. Tinha que saber o quê? A tabuada. Entendeu? Tinha que saber a tabuada. Era critério, era requisito. Aí quem soubesse a tabuada, meu amigo, era um universitário. Entendeu? Tinha que saber a tabuada. Aí depois tinha que saber a cartilha do ABC. Tinha que saber. Tá entendendo? Foi aumentando as exigências, né? Enfim, foi aumentando, aí daqui a pouco tinha que estar estudando. Não importava qual era a série, bastava estar estudando. Está estudando, tô, pronto, já tá, ó. Menino estuda, ele estuda. Não importa, é a primeira série, a segunda série, o importante é que ele estuda. Pronto. Aí daqui a pouco precisava de um curso de datilografia. Entendeu? Aí daqui a pouco precisava do ensino fundamental. Quem tivesse o ensino fundamental, meu amigo, estava assim um catedrático. Aí daqui a pouco só o ensino fundamental e tudo que já falei já não era mais o bastante. Precisava agora do ensino médio. Aí daqui a pouco só o ensino fundamental e o médio já não é mais o bastante. Aí já exigindo o quê? Nível superior. Aí daqui a pouco, pode prestar atenção como é que tá, umas coisas estão avançando, né? Só o nível superior já também não é lá essas coisas não. Você precisa de uma pós ou especialização. Entendeu? E agora, no nosso tempo, já não é mais suficiente. Eles estão querendo agora um mestrado. Entendeu? Juntamente com cursos paralelos. Por exemplo, agora, com esse grande avanço da tecnologia, nas empresas elas já estão exigindo, como eu falei da datilografia, depois passou para informática. E agora já é o quê? Conhecimento com a IA. Tem que ter conhecimento básico com a IA. Sabe mexer com a IA? Isso aí. Já tá, ó. Entendeu como é? Você nunca para de estudar. E é sempre avançando para frente, né? Idiomas. Nem falei dos idiomas, né? Entendeu? Então é nesse sentido. Assim também é na Bíblia. Na Bíblia, antigamente era só orar. Não, orar. Não, Deus vai revelar e tal, orar. Com o passar dos anos, viram que só orar não estava muito condizente com o que está na Bíblia, não. Aí viram que precisava também estudar a palavra. Aí começaram a orar e ler. Aí, com o passar do tempo, inventaram a teologia. Ou inventaram ou descobriram, né? Porque teologia é estudar sobre Deus. Então, como é que né, eu estou orando e estou lendo, mas não gosto de teologia? Como? Tu já está estudando teologia, né? Já está estudando teologia. Mas, enfim, aí veio uma resistência gigantesca contra a teologia. E aí, com o passar do tempo, já passou a ser incentivado. Não, pode ir, estude teologia. Entendeu? Quando eu comecei a estudar teologia, eu fui orientado da seguinte forma, que
faça teologia. Não deixe de fazer, faça. Agora, se preocupe quem é que vai ensinar, quem é o professor, qual é a escola, o que ela acredita, o que ela defende. A preocupação está aí. De fazer, faça. Só veja quem é a base aqui, o que eles acreditam, o que eles pregam. Feito isso, pode ir, vá com gosto e gás, porque é necessário. E aí assim eu fiz, tive cuidado, e aí comecei a fazer, passei aí quase 6 anos da minha vida estudando teologia, e pela misericórdia de Deus hoje estou aqui, mas ainda continuo estudando, entendeu? A gente não sabe de tudo, continuo estudando, e tem coisas que eu vou aprendendo, né? Tem coisa que eu aprendi essa semana, entendeu? Já aprendendo. Por quê? Porque a fonte é inesgotável, né? É ela. Então, nós precisamos conciliar tudo, conhecimento secular, conhecimento teológico, conhecimento com o Espírito Santo, com o intérprete, é assim, é uma junção de tudo, mas nunca pare. Então vamos avançar. Diferença entre hermenêutica e exegese. Vamos lá. Existe a chamada hermenêutica e existe a chamada exegese. Tá bom. Alguns têm dificuldade de falar. Exegese. Quer treinar? Tá bom? Fala aí. Exegese. Saiu? Falei só na mente aí. Agora, fala aí. Né? Exegese. Se preocupe não, que já tem outra mais difícil. Por isso que eu estou treinando essa, porque tem outra que... Tá? Exegese. Aí, aqui na diferença entre um e a outro, ele vai dizer que a hermenêutica é o estudo das técnicas de interpretação, enquanto que a exegese é a própria interpretação. Entendeu? É a interpretação. Então, enquanto a hermenêutica ela é o estudo, a exegese é a interpretação. Resumindo, a hermenêutica é o estudo das diversas formas de técnicas de exegese. Então, hermenêutica é um ramo da filosofia que se debate com a compreensão humana e a interpretação de textos escritos. A diferença, o principal entre uma e outra, ela vai se dar no sentido de você pegar a palavra ou texto bíblico, como a gente está estudando sobre a Bíblia, o bíblico, que na verdade serve para tudo, né? Mas vou me limitar à Bíblia. Pegar um texto da Bíblia e você vai pesquisar em outros idiomas, ou no idioma original, ou a cultura da época, a história da época, quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, em que situação escreveu, o propósito pelo qual escreveu, entendeu? Isso é a hermenêutica. E aí o resultado dela é a exegese. Dá para entender? A interpretação, o mastigado, o resultado é a exegese. Uma verdadeira exegese bíblica é você extrair de toda essa pesquisa o que de fato o autor quis dizer. Entendeu? É a verdadeira exegese, é extrair o que ele quis dizer, ou o que está dizendo, o que está lá, entendeu? Extrair. A hermenêutica são as formas, as técnicas, tá? A exegese é a extração, é o resultado. Só que aí, como eu falei, vem outra palavrinha que complica um pouco mais. Complica assim, né? Só a pronúncia, né? Porque ela é muito simples. Vem agora a exegese. Tá? Eu botei. Tá certo. A exegese. Aí, enquanto a exegese, vou botar aqui, extrair,
A exegese é o quê? É inserir. Trocando em miúdos, tá? Trocando em miúdos, assim, para ser bem sucinto, para simplificar, né? Claro que tem o seu conceito, né? Tem todo um arcabouço em volta, mas para ser direto, exegese eu vou extrair o que o texto está dizendo, a exegese eu vou inserir nele. Tem até um pastor aqui cearense, já ouviu, né? O Gessé Góes, ele diz que tem muitos pregadores que são estuprador de Bíblia. Desse jeito ele fala. Porque estão empurrando na Bíblia o que não é dela. Dizendo que está sem estar. Dizendo que é sem é. ele é assim, né? Ele todo, né? Vocês conhecem? Ele é assim, desbocado mesmo, no altar, viu? Deus me revelou, né? Tive a revelação que... De Gideões, viu? Vocês tinham casa na praia. Na praia, né? Era. Fazer uma mesa que dizia só aparece. Pronto. Rapaz, você falou certo agora. Ó. Isso aqui, ó, muitos de carrada. Com G. Com G. É conjeque ou é conjetura? Conjeque, com C, né? Conjectura, né? Conjectura. Pronto. É muito suscetível nas conjecturas. É você empurrar no texto sem estar lá no texto, entendeu? Conjecturas. Eu vou conjecturar. Quando você está pronto, mas perceba que essa conjectura, ela é unicamente do leitor, né? É a forma dele entender. Conjecturar. Isso. Exatamente. Sim, exatamente, perfeito. Para ser honesto, na hora que você vai ilustrar, na hora que você vai aplicar, na hora que você vai, aí você pode dizer, abro aspas e bota, ó, vou conjecturar. Pronto. Você não está violando o texto, entendeu? Você está sendo honesto. Vou conjecturar. Alguém fala, irmão, só disse isso. Não, eu conjecturei, foi uma conjectura. Entendeu? Irmão, não sei o quê. Entendeu? Conjectura. Agora, tem coisas que é falta de conhecimento mesmo. Por exemplo, foi agora, acho que foi mês passado, uns 2 meses talvez, eu fui pregar aqui numa igreja do nosso campo. Aí, quando terminou a pregação, eu preguei sobre a lepra de Naamã, né? Aí, quando terminou a pregação, aí a irmã veio me perguntar, irmão, o senhor disse ali que a lepra era o que hoje é o pano branco. Eu falei isso aí, né? Onde é que está na Bíblia isso aí? Desse jeito. Eu pensei que ela vinha para tirar uma dúvida assim, ela foi logo desse jeito, né? Onde é que está na Bíblia que é isso aí? Aí eu... Não, da onde o senhor tirou isso? Eu falei assim, da onde o senhor tirou isso? Aí eu falei, da Bíblia, irmão. Da Bíblia. Da Bíblia, irmão. Foi. Lá na calçada. Tu tá na igreja do Gleice? Lembra? Lá fora. Na rua. Os irmãos todos saindo, aí lá fora. Aí de onde o senhor tirou isso? Eu, da Bíblia, irmão. Da Bíblia, irmão. Aonde é que tá? Me mostra. Foi, mano. Ela veio assim, pronta. Aí para mim me lembrar, rapaz, eu vi. Aí eu, Senhor, aí eu peguei, tá bem aqui, irmão, aí eu procurando, mas eu não lembrava onde estava escrito, mas estava escrito no capítulo seguinte. Está no capítulo seguinte, que é quando, não é o nome dele? Geazi, né? Quando Geazi volta lá para receber os presentes, aí Eliseu vai e diz que a lepra dele vai passar para Geazi,
Não é assim? Eliseu disse. É no capítulo seguinte, ele já diz que vai passar para ele. Aí o texto vai dizer que e a sua pele ficou alva, ficou branca como a lã. Entendeu? Sua pele ficou branca como a lã. O que é o branco? A pele branca para nós é o quê? Entendeu? Não é o pano branco? Trazendo aqui para o Nordeste, né? Que o texto vai dizer assim, a sua pele ficou branca como a lã. Bom. Aí, ai, mãe, olha, irmão, eu não tinha visto assim. Aí ela, eu não tinha visto, não. Aí, aí, sei que ela foi humilde, né, também. Aí, ai, irmão, aí eu sempre, eu acho que ela é pregadora, porque ela fala assim, eu sempre defendi que era feridas, né? Feridas, assim, que, inclusive já vi até uns irmãos pregando, ela dizendo, né? Aí eu, não, irmã, é assim mesmo, eu também pensava, né? E no começo a gente pensa, né? O novo convertido, meu amigo, eu tinha cada aberração da Bíblia, né? Aí, né? Tem coisa que eu fico achando graça. Mas enfim, aí o texto na corrigida, pelo menos na corrigida, vai dizer assim, que ele, eu não achei que não. Só dar uma olhada, só para me fixar aqui o local, tá? Que faz parte de hermenêutica, né? Enfim, é muito importante a gente estar quando estiver falando, pregando, evangelizando, explicando lá no trabalho, naquela roda de amigo, enfim, ser fiel ao texto. É muito importante ser fiel ao texto. Da onde eu tirei essa de que era pano branco? Da própria Bíblia. Lendo a Bíblia, tirei de lá, que eu também pensava que era chagas, que era feridas. Ele tirando a roupa e a meleca caindo. Eu pensava assim, né? Lepra, a gente pensa que é ferida, chagas, igual lá de Jó. Né? Se coçando com caco de telha. Era o que? Era limpando a chaga, né? Acho que era limpando a chaga, coisa assim. Então a gente vê dessa forma. Mas lá o texto vai dizer que era branco como a lã, a pele dele. Aí eu, então não era. Olha aí, rapaz. Então não fui eu que levei para o texto. Eu tirei do texto. Entendeu? Aí, outro cuidado, não é nem cuidado, aqui nesse contexto de hermenêutica, exegese e exegese, ou exegese, depende da região do Brasil, né? Que no Brasil a gente fala o aberto, né? Exegese. Lá no sul já fala exegese, né? Lá no norte também fala exegese. Então depende da região, você vai dizer exegese ou exegese. Aí, quer dizer, inserir, extrair, inserir. Conjectura. Aí é muito importante você ser fiel ao texto. E ao ser fiel ao texto, se for do jeito que está escrito, você não precisa abrir aspas aqui para falar, vou conjecturar. Entendeu? Porque você está sendo fiel ao texto. É o que está escrito, lê. Né? E vai ler, então não precisa. Agora, se for inserir, for coisa da sua cabeça, se for um meio de você entender, aí você precisa, eu vou conjecturar, irmãos. Né? Conjectural. Então, você pode dizer que, irmãos, na minha compreensão, para que eu possa compreender, eu entendo que seja dessa forma. Só que isso aí é o quê? É o seu entendimento. Entendeu? Cabe o quê? Pesquisas, cabe buscas, né? Você não vai estar pregando isso para as pessoas acreditarem que é assim. Não. É igual filme bíblico, né? Você vai assistir um filme, tem muitas cenas que são inseridas, acrescentadas, não é assim? E aí a pessoa nunca leu a história na Bíblia e assistiu o filme. Aí ela vai sair pregando a cena do filme. Não, mas a gente vê muito criança, né? Vai falar assim, ó, o novo convertido. Não, mas não teve aquela hora que ele foi fazer isso? Aí eu já... Não teve... assim não. Foi no filme, foi não?
Ô, irmão, eu vi no filme. Ah, no filme é melhor você primeiro conhecer a história, depois você assiste o filme. Aí você vai identificar o que tem a mais e o que tem a menos, né? Então, o melhor é primeiro para a história. Aí para a fonte primeiro. Aí vamos lá. Existe uma necessidade do uso da hermenêutica, tá? Então a hermenêutica, ela é necessária devido aos bloqueios que existem sobre interpretação natural, que é devido à distância da história, da cultura, do idioma, da filosofia. A nossa postura cultural funciona como uma lente quando lemos a Bíblia, ou seja, a cultura afetando aqui o leitor na hora que ele vai se encontrar num texto da Bíblia. Essa lente da cultura, ela é um risco, é um perigo muito grande, mas muito grande. A gente não pode se limitar a ela. Temos que ter cuidado com essas situações aqui, porque ela de fato, irmão, estão no nosso cotidiano. Ela está no meio de nós, está inserida em nós. Seja texto bíblico, seja pregação, isso aqui, ó, está muito envolvido, muito mesmo. É tanto que para nós entendermos, a gente precisa dar uma volta nisso aqui, mas a gente precisa também abrir mão da nossa. Por que tem que abrir mão da nossa? Porque na época que foi escrito, não é a mesma época que nós estamos, né? É tanto que os críticos da Bíblia Sagrada, que não a têm como sendo a inerrante palavra de Deus, nós temos como inerrante, mas os críticos não. A justificativa deles é que já passou por muitas mãos. Então, quem garante que o texto ainda está fiel? Entendeu? Aí eles levantam essa suspeita. Quem garante? Nessas traduções todas, se foi escrita só no grego e no hebraico e algumas passagens em aramaico, e agora tem todos os idiomas, quem garante que ela ainda está honesta ao texto original? Aí eles ficam nesse quem garante. E aí você, como teólogo, uma teóloga, que estuda e lê a palavra de Deus, você vai ficar na responsabilidade de dizer, olha, segundo a fonte tal, nos originais, está escrito assim, pegando essa palavra, traduzindo para a nossa, tem o mesmo sentido. Não é a mesma palavra, mas o sentido não mudou, é o mesmo. E aí, trazendo para cá, botando dentro do contexto, quer dizer isso. Aí você vai defender, né? Vai fazer a apologia, vai defender a originalidade daquele texto e a fidelidade dele ao escritor. Entendeu? Então, o crítico, ele ele faz esses levantes, e nós temos o papel de defender no sentido de buscar na fonte. Isso que é muito importante saber qual é a fonte, né? Porque senão você vai beber águas em cisternas rotas, né? E aí, meu amigo, você já vai passar com muita firmeza algo que não é correto, né? Dá para entender? Falei grego? Não. Não. Deu para entender? É o que acontece hoje com a IA, viu? A IA, ela traz um assunto. Você faz uma pesquisa aqui, dependendo do prompt de comando que você botar ali, você faz uma pesquisa, ela traz informação convicta, que convence você e você fica ali muito firme naquilo. Mas pode ser que aquela informação não esteja atualizada, pode ser que aquela informação não seja, esteja fora de contexto, entendeu? Acontece, que são algoritmos de várias fontes. E aqui para nós, as fontes que ela pega, às vezes é de fonte que é passiva de manipulação. Por exemplo, se ela pegar da fonte do Wikipedia, né? É fiel? Não. Entendeu? No meu mundo de atuação,
Já vi um advogado ser questionado por um ministro, que esse ministro já foi juiz federal, porque ele fundamentou com base num site que no mundo jurídico é muito usado e muito confiável. E esse ministro, ele rebateu veementemente, ainda zombou ainda. Que ele falou: de onde você tirou essa informação? O ministro perguntou para o advogado. Ele disse: está no Jus Brasil. Jus Brasil é um site que traz publicações de decisões, jurisprudências, decisões monocráticas, decisões do pleno. Ele traz decisões. Só que ele traz decisões e essa postagem dele é por um advogado. Então, assim, teve a decisão? Teve, mas quem postou? Um advogado. E aí, o que fica aqui? A suspeita? A fonte. Se esse advogado tinha interesse na causa, ele vai trazer o que interessa. Aí perde a parcialidade. Entendeu? Porque o advogado, ele tem interesse do cliente dele, né? Ele apresenta o que convém. E o que não convier, ele deixa aqui. Entendeu? Aí o ministro, Jus Brasil, aí achou graça. Aí, Jus Brasil? Você vem para mim com essa de Jus Brasil? Aí deitou e rolou em cima, né? Ou seja, é uma fonte que é confiável, assim, culturalmente mas não é autêntica. Entendeu? Então, cuidado com a fonte. Tem que saber qual é a fonte, assim, busque direto. Por isso que tem que ter a relação com o Espírito Santo e o estudo. Vá buscar na fonte lá da época. Os irmãos da Idade Média tiveram esse cuidado. Buscar lá na fonte. E eles estavam mais perto do que nós, né? Estavam mais perto, nós estamos há 2000 anos. Né? Vou arredondar, 2000 anos. Eles estavam 1000. Entendeu? 1000, 1500. Né? Estavam mais perto. Então eles foram buscar, lá na fonte. É melhor. Então, e está no nosso alcance também, viu? Não é porque estamos há 2000 anos de lá, que ficou muito longe. Não, está no nosso alcance. Quase que tão quanto para eles. Né? Devido à tecnologia. Certo? Vocês concordam? Não dá para a gente buscar uma fonte lá em Israel sem sair nem de casa. Né? É só ter cuidado com a fonte. Com a pesquisa. Então vamos aqui. Aí, a questão idiomática, que ele vai falar aqui, faz com que a relação entre conceitos e palavras seja diferente de uma língua para outra. Então, o idioma pesa muito, porque você vai ver uma palavra que no idioma quer dizer uma coisa, e em outro idioma essa mesma palavra quer dizer outra coisa. Quer ver exemplo disso? O nosso português com o espanhol. Né? Nós somos, eu acho que o único país da América Latina que não fala espanhol. Né? Os outros, acho que todos falam espanhol, né? Vocês lembram aí? Acho que todos. Né? Eu acho que nós somos o único país que não fala espanhol. Os outros tudo falam espanhol. Da nossa mesma América. Nós somos da América Latina, né? Entendeu? Então, se nós somos da América Latina, os países que cobrem essa América falam em espanhol. O Brasil não. O Brasil fala português. E aí o idioma que está na nossa América tem palavras que essa mesma palavra do espanhol, trazendo para o português, menino, totalmente, né? Nada a ver. É horrível. E tem uma que é menos, que eu estou tentando lembrar aqui, mas não estou conseguindo. Mas tem, rapidinho vocês acham. Do português para o espanhol. Enfim, por exemplo, até estava falando para o Baruque esses dias, criança. Criança, para nós, criança, a palavra é criança, né? No espanhol é niños. Ninhos, né? Ninhos para nós é outra cor, ninho, né? Mas não é ninho, não, é ninhos. Ninhos, é porque é meio nasal o som, né? Ninhos.
mas é criança. Entendeu? Nada a ver para nós, né? Então assim, aí como é que eu faço aqui para me ser fiel ao texto? Eu tenho que pegar a palavra que ele usou lá, saber qual é o sentido dela lá e buscar uma nossa aqui, do mesmo sentido. Então aqui já não vai ser mais a escrita, mas sim o sentido. A gente percebe na leitura das traduções que a gente tem aqui, né? Às vezes a gente vai ler um versículo aqui, né? A gente pega aqui a corrigida, né? Pega uma Jerusalém, que o irmão às vezes traz, né? Pega a NVI, né? Pega a King James, não é assim? E a gente nota, isso é patente a diferença. Sim ou não? Mas a diferença onde? Na escrita. Mas o sentido é o mesmo. Às vezes muda nas traduções, muda só a ordem. Porque um versículo começa com uma palavra, na outra tradução ele está terminando com aquela palavra. Pronto, na voz ativa ou passiva. Muito obrigado. É aula de português, né? Então vamos aqui. A hermenêutica também ela é necessária. Estamos na necessidade da hermenêutica. É necessária sim ou não? Sim. E altamente necessário, viu? Eu diria que era para ser o cabedal do curso de teologia, era para ser a primeira. Por que a primeira? Porque é a partir dela que a gente vai entender como interpretar a Bíblia. Entendeu? Só questão lógica, né? Mas isso aqui é uma crítica construtiva minha. Né? Né? Aí assim, a hermenêutica é necessária para que os ensinamentos bíblicos possam ser aplicados na atualidade. Olha como ela é necessária. Ela é necessária para que os ensinamentos sejam aplicados. Então, a gente viu que ela é necessária em virtude dos bloqueios de interpretação, né, dos idiomas, cultura, da história, da filosofia, enfim. A gente viu que ela é necessária por conta dos bloqueios, que é para tirar esses bloqueios e ligar uma com a outra, o escritor com o leitor. E ela também é necessária para ajudar nos ensinos, de modo que eles sejam aplicados na atualidade. Por exemplo, abra aí Atos capítulo 8, versículo 26, mas nós não vamos ler tudo, até o versículo 35. Ele está escrito, um exemplo da necessidade, da importância da hermenêutica bíblica, é esse texto, onde Filipe encontrou o eunuco. Quando o eunuco lia o livro do profeta Isaías, o evangelista Filipe lhe fez então uma pergunta que se aplica a todos os leitores da Bíblia. Qual foi a pergunta que ele fez? Né? Tu entende o que tu lê? Ou entende o que está lendo, né? Entendeu? É uma pergunta assim, que se a gente for parar para pensar, faz todo sentido. A preocupação do evangelista Filipe ali, não era se ele estava lendo, mas se ele estava entendendo. Percebeu aí? É se ele está entendendo. Leia a Bíblia. Já vi pessoas dizer que já leu a Bíblia 200 vezes, 300 vezes. Aí quando a gente olha para a vida dela, a gente diz assim, vai ler mais um pouquinho. Leia mais. Entendeu? Brincadeira, né? Ler e estudar, é diferente, né? Ler e estudar. Como se fosse um jornal. Ou Falando aqui, não consegue ler aqui sem estudar. Se começa a ler aqui, aí uma palavra já para, já pronto. já pega um livro para pesquisar.
Perfeito. É assim que tem que ser. Isso é para ser natural nosso. Mas eu já passei 3 dias preso num versículo, mastigando ele ali. Ai meu Deus, e quanto mais eu ia, mais tinha coisa para sair dali. Entendeu? Meu Deus do céu. Aí eu cheguei naquela conclusão que de fato a fonte é inesgotável, amigo. Imaginemos nós aqui, 2000 anos de Bíblia. Eu boto 2000 porque foi encerrado a escrita dela ali por volta, considerar o ano 90, né? Botar ali 96, né? Encerrou. Sela, acabou-se. 90, 96. Então, somente em 2096 aproximadamente é que estaria 2000 anos, né? Então, nem 2000 anos tem. Então, botar aí 1904, né? Dá? Não, 4 não, cai. Enfim, quase 2000 anos. Vou ficar no... 1900 antigamente, aí, lá vai bolinha, né? Mas cerca de 2000 anos aí de Bíblia escrita, já pronta para nós. Quantas vezes ela já foi pregada? Será que ela já foi pregada toda? Entendeu? Se a gente for olhar para a vida dos... Deixa eu ver aqui quem? Eu ia falar dos puritanos. Acho que os puritanos, dá certo com eles. Os puritanos, eles não só liam, eles absorviam o texto, incorporavam o texto, vivenciavam o texto. Ali, meu amigo, era dia e noite, lendo a palavra e aplicando nas suas vidas, nos seus negócios. É algo assim extraordinário. Os puritanos. Vou fazer só um recorte na história, pegar só eles, né? Que tiveram outros também, mas eles tá de bom tamanho. Eles liam de manhã e analisavam em que eles iriam aplicar aquilo na vida deles. No dia. Liam no decorrer do dia, depois liam no final do dia, liam antes de dormir e sempre visando: eu vou aplicar isso, como eu vou aplicar isso na minha vida? Entendeu? A vida moldada pela palavra. Diferente, viu? Muito diferente. Então a gente fica a analisar e pensando, será que a Bíblia já foi pregada toda, né? Mas ainda que não tenha sido, ou vou partir desse pressuposto que ela não foi pregada toda, mas ainda que a gente acredite que tenha sido, mas digamos que não, que ela tenha sido só pregada em partes. Tipo, sempre tem os textos preferidos, né? Quem aqui já ouviu, quantas vezes você já ouviu a pregação sobre Zaqueu? Só irmão Célia. Já. Né? Muitas vezes, meu amigo. Muitas. Bocado, né? Só de um pregador foi um bocado de vez já. Ele... o pensar dele é Zaqueu. Ele mesmo fala, né? Zaqueu. É porque para ele é uma mensagem que cabe em toda ocasião. Para ele cabe pregar sobre Zaqueu, cabe na rua, cabe dentro da igreja, cabe num evento, numa festa, que ele estava numa festa lá, né? Recebeu Jesus, cabe de ação de graça, de evangelismo, cabe família, cabe para tudo para ele, de negócios. Pregação de Zaqueu. Enfim, só essa daí, pegar essa daí, recortezinho. Já foi pregada inúmeras vezes, mas perceba que sempre tem algo a se extrair de lá. Tem ou não tem? Sempre tem, meu amigo. É incrível. Ou seja, a fonte é inesgotável. Uhum. Ele é a pesca, né? Veio a mesma mensagem. Uhum. Não foi lá. Foi? Foi em Mauá.
ao ar. Eu falei. Mesmo texto, a mesma mensagem. Mesma referência, tá? Mas eu. Aplicação Aplicação. diferente. É. Interessante, né? Lembrei o texto. Aí tu lembrou logo. Essa pregação eu já assisti, né? Foi, né? Aí na mensagem que estava pegando, na mensagem deu diferente. Olha aí. Já deu outra mensagem, né? É assim. Mas teve aplicação diferente. Aplicações diferentes. É isso. Mesmo texto. Mesmo texto. Interessante, né? Uma vez um pastor me perguntou, aliás, um obreiro me perguntou se é correto repetir pregação.